Ela está no terceiro mandato da Câmara Municipal de Piracicaba, é advogada, mestre em Direito e possui uma trajetória ligada às causas sociais. Ao meu lado, para mais uma edição do programa Câmara Convida, está a vereadora Raide Almeida, que é filiada ao PT. Vereadora, tudo bem? Muito obrigado por ter aceito o convite para participar desse bate-papo. Bom dia, hoje estamos aqui falando com você, Rodrigo. Agradecer a essa oportunidade de estarmos falando, dialogando com a sociedade, falando das nossas pautas, das nossas histórias, e ter essa interação com o público é de extrema importância. Eu que agradeço a Câmara proporcionar esses espaços para que nós dialoguemos com a sociedade, demos transparência dos nossos atos aí para a sociedade nos acompanhar. Quem acompanha o trabalho da senhora, vereadora, no atual mandato, sabe da sua forte ligação com as causas culturais, com a questão da habitação, também com os fóruns ligados às mulheres, mas também, justamente nesses pontos que eu quero tocar, que são os que as pessoas conhecem o seu trabalho hoje. Mas o que te impulsionou, vereadora, na política, a ter esse olhar mais social? Pela minha própria história de vida, quando nós nos deparamos com uma realidade de tanta desigualdade na sociedade, e de tanta opressão e de tanta exploração, aí nós passamos a fazer uma análise desta sociedade, desse modelo de sociedade, e começamos a nos perguntar: que mundo é este? Que sociedade é esta? É possível mudar essa sociedade? É possível fazer algo, interagir com ela de modo a mudar essa realidade? E isso foi me impulsionando. A partir do momento que eu vou descobrindo a relação de desigualdade que tem na sociedade e aquilo que eu vivia, que cresci numa situação que era privada do básico necessário à sobrevivência. E aí você vê o outro do lado com um superpoder, e inclusive com muito mais do que é o necessário. Mas por que tanta desigualdade? Se eu faço mais do que essa pessoa, às vezes eu trabalho muito mais, faço muito mais, e por que um tem tanto e outro não tem? É preciso fazer alguma coisa, e eu descobri isso muito cedo. Pela política. A senhora vem de uma família paraibana, trabalhou como auxiliar de escritório, vendedora, secretária, mas antes disso também encarou a lavoura e o trabalho de empregada doméstica. O que isso te influenciou, o que isso te mostrou e o que isso te abriu para a política? Conta um pouco dessa história para a gente, porque eu imagino que como empregada doméstica tem enfrentado muitos problemas, na lavoura também. Então, quem te vê hoje no plenário, brigando ali por algumas causas, talvez conheça um pouco dessa história, e eu achei muito curiosa trazê-la ao público. Então, quando criança, nós chegamos em Piracicaba, eu tinha 3 anos de idade. Meus pais vêm lá do sertão da Paraíba e vieram cortar cana na usina Costa Pinto. Eles vieram cortar cana? Não. Foi o que tinha para ser feito. Porque eu lembro de pai dizendo que quando veio para São Paulo, veio a busca de uma melhoria de qualidade da família, de vida. Uma síntese do próprio movimento migratório daquele período, que existia o sonho de uma vida melhor, que o Sul, o Sudeste proporcionaria, no caso. Tem, inclusive, eu não sei se isso é um mito, mas tem o pai contava uma historinha que ele dizia assim que ele, quando decidiu vir para São Paulo, para o estado de São Paulo, porque ele tinha ouvido falar que aqui a abundância era tamanha
que se alguém achasse uma moeda, um dinheiro na rua, falasse, não, eu vou deixar esse dinheiro que mais tarde eu pego esse dinheiro, porque tem tanto dinheiro que eu posso, inclusive, deixar este e pegar outro mais tarde. Então, ele veio com essa visão, com esse desejo de poder ter uma vida melhor para eles mesmos e também para os 3 filhos que tinham, já na época já tinham 3 filhos, e para que a gente pudesse ter uma vida melhor. Essa é a realidade, nós privamos de muitas coisas nas nossas vidas. E até por isso você também teve que encarar algum trabalho na lavoura, por exemplo. Daí toda a família trabalhava na lavoura. A minha irmã, à época, tinha 5 anos de idade. Enquanto mãe ia cortar cana junto com meu pai, essa minha irmã ficava com os cuidados meus, né, de 3 anos de idade, mais um irmãozinho de 7 meses, e ela tinha que fazer comida, limpar a casa, fazer toda a tarefa da casa, e porque quando a minha mãe chegava do trabalho, minimamente ela queria que algumas coisas estivessem prontas. Então, tinha uma exigência de uma criança de 5 anos para fazer a tarefa. Isso era minha mãe, mas esta era uma realidade de muitas e muitas mulheres na nossa sociedade, aliás, até hoje. Até hoje. Até hoje. Com certeza. E o trabalho doméstico, no seu caso, Rai? Então, aí, por exemplo, nós fomos trabalhar na roça, muito criança. No seu caso era na cana-de-açúcar também? Pai depois foi trabalhar numa fazenda e que aí tinha outro plantio. Tinha plantio de amendoim, algodão, arroz, milho, feijão, mandioca, batatas, e a gente trabalhava ali na roça. Aí tinha plantação de melancia, e aí como era maravilhosa a melancia, porque a gente comia muita melancia que quebrava na roça. Isso foi até mais ou menos, esse trabalho até uns 7, 8 anos. E depois eu fui trabalhar de empregada doméstica, eu trabalhei, por exemplo, numa casa que eu cuidava de 3 crianças, eu tinha mais ou menos uns 8 anos de idade. Poxa. Eu cuidava de uma criança que era da minha idade e 2 outras menores que eu. Eu acendia aquela família para tomar banho, esquentava a água no pó de serra. Então tinha uma lata de 20 litros, eles me ensinaram a fazer como que a gente colocava o pó de serra, né, ali naquela lata. Eu colocava fogo e quando ela chegava, ela era professora, quando ela chegava, aquela água tinha que estar quentinha para ela tomar banho. Se não tivesse aquela água quentinha. E além disso, eu fazia a comida, eu cuidava daquelas crianças. E eu era criança, que eu queria também brincar, e eu queria ter o mesmo que aquelas crianças tinham, que eu não tinha. Eu vi, por exemplo, muitas vezes ela comprar chocolate para as crianças, ela não dava chocolate para mim. E eu ficava curiosa para saber o que era aquilo. Tinha uma exigência grande de execução de uma tarefa para a qual eu não estava preparada ainda, porque eu era apenas uma criança. Assim como desejos de crianças, de comer coisas diferentes e que tudo aquilo que era diferente era escondido. Então, assim, eu passei por essa situação. E sua própria família também deve ter passado muitas dificuldades também. Muitas dificuldades, porque assim, quando o pai trabalhava, nesse período da roça, pai era meieiro, de tudo que ele plantava, 50% era para o dono da fazenda, e tudo que a gente precisava de alimento era no armazém do dono da fazenda. Aí, quando chegava ao final do ano, aquilo que poderia ficar para nós, para comprar alguma coisa, não dava para pagar a conta do armazém do dono da fazenda. Portanto, nós trabalhávamos apenas e tão somente para o bem-estar do dono da fazenda. Nós não tínhamos absolutamente nada a não ser o trabalho. Então, muito pouco para a sobrevivência. Muito pouco para a sobrevivência. Lógico, aí como o pai plantava, tinha bastante plantio de mandioca, melancia, frutas, a gente se alimentava dessas coisas. E comíamos muita polenta com leite, porque a gente tinha lá os cabritos, né, que tinha sempre tinha um cabrito, tinha uma galinha lá, e a gente comia muito polenta com uma carninha de frango, com leite,
era isso o nosso alimento. Pão, eu lembro que passava o menino vendendo pão nas nossas casas e a gente queria comer pão. Um dia pai falou assim para o menino, você não vai passar na frente da nossa casa mais, porque a gente chorava que a gente queria pão e pai falou assim, a gente não pode comprar pão, então você, por favor, não passa aqui na frente da nossa casa, porque eu não quero ver meus filhos chorando que quer pão e eu não posso comprar. Pai chegou a fazer isso com o menino que passava com cesto vendendo pão na rua, né? Que naquela época era desse jeito, né? Isso já faz mais de 50 anos, né? Eu estou com 66 anos e isso já faz mais de 50 anos. E essa foi a realidade, triste, essa é uma realidade que eu vivi. Sim. Não dá para eu esquecer desta realidade, não dá para eu ignorar a minha origem e eu luto para que outras pessoas, e eu não arredarei pé desta luta. Seu direito assegurado, né? Seus direitos, né? Para que as pessoas possam ter dignidade, que elas não sejam privadas do necessário à sua subsistência e também possam ter oportunidade. Acho que as pessoas precisam ter oportunidades de poderem crescer. E é por meio da política que nós vamos fazer, embora nós estejamos numa situação muito delicada, é muito complicado do ponto de vista da política, mas nós não podemos não ter a esperança. Ela é o meio que nos resta para fazer as mudanças. Para fazer isso. Né? E a gente aposta nisso. E eu tenho essa fé, essa esperança que nós possamos ter um mundo melhor. E eu luto por isso. A minha luta e a luta de tantas outras pessoas, porque eu não, né, tem muita gente lutando. E eu falo que a luta vale a pena porque eu saí dessa realidade e hoje eu estou aqui. Buscando a transformação. Buscar a transformação. E nós somos sujeitos que mudamos a nossa realidade, mas para que nós façamos isso, nós precisamos ter a igualdade de oportunidade. Rai, o despertar para a política foi no trabalho como empregada doméstica. Teve um fato assim que, você se reconheceu como... Teve, mas não foi como trabalhadora doméstica, embora eu tenha passado por algumas situações, inclusive de assédio sexual, mas ali ainda eu não tinha noção dessa violação de direito, que eu ficava muito indignada com tudo aquilo, mas eu não foi naquele momento. O meu momento de despertar para a política e para a luta de classe foi quando eu entrei na DEDINE. Ali foi a minha escola de formação política e de leitura da luta de classe. Eu fazia ali, faço parte da classe trabalhadora e tenho uma classe que é a classe que detém os meios de produção. E eu, com a minha força de trabalho, eu faço mover os meios de produção em troca de uma remuneração que me dava e me dar as condições de manter a subsistência. Eu e todos aqueles trabalhadores. Sim. E aí, na greve que teve em 1978... Você trabalhava, o seu cargo da DEDINE era qual? Eu entrei na DEDINE como arquivista. Sim. E depois eu fui trabalhar num departamento de engenharia, de desenho mecânico. Eu trabalhava lá na área administrativa. E foi ali que eu fui me despertando para essa questão da classe trabalhadora e que eu fazia parte de uma classe. Você falou 82, isso? Foi em 78. Ah, 78. 78. Tá. E aí teve a greve em 78, teve uma greve e eu cheguei para o meu chefe e falei assim, chefe, eu vou entrar de greve. Ele falou assim, mas por que você vai entrar de greve? Eu falei, sabe aqueles operários lá que estão lá embaixo, que são da fábrica? Eles estão lutando para melhores condições de trabalho, para melhores salários para nós, que a gente ganha muito pouco. E eu não vou ter coragem de ser beneficiada
pela luta do outro sem que eu esteja nela. Então, eu vou participar da greve e vou voltar aqui só quando acabar a greve. Aí ele disse para mim assim, mas você pode ser mandado embora. Eu falei, não tem problema. Eu não nasci aqui dentro e eu vou para a luta. Você sempre sobreviveu, encontraria a sobrevivência novamente se perdesse o emprego. E foi? Eu fui, participei da greve. Foi uma greve que aconteceu a nível nacional. São Paulo, foi aquela greve histórica em São Bernardo do Campo, que tiveram muitos presos. Então, eu estava nessa greve aqui em Piracicaba. E aí eu fui a única mulher que participei dessa greve. E eu fiquei muito famosa, lógico, né? A única mulher. Sim. O presidente do sindicato à época, a assembleia era aqui na Rua Prudente de Moraes, lotava de trabalhador aí, e eu lá no meio, e lógico que todo mundo sabia que era eu que estava lá no meio. E de lá para cá, são 3 mandatos como vereadora. Foi a única que fez parte da construção da lei orgânica do município, isso há 31 anos, né? Então você acompanhou muitas mudanças na mentalidade política, do comportamento social também das pessoas, da forma como elas enxergam os governos, né? Queria que até você abordasse um pouco disso, né? Nesses 3 mandatos, que não são 3 mandatos sequenciais, né? Você tem intervalo, mas você também se mantém na militância como advogada, né? Enfim, como cidadã, no período que você não teve mandato, você também se manteve na política exercendo outras funções fora de Piracicaba, né? Então tem todo esse histórico que vem aí. E quando eu me elegi, em 88, foi uma vitória, né? Fui a primeira mulher metalúrgica a ser eleita, a primeira mulher do Partido dos Trabalhadores. E eu cheguei aqui na Câmara com muito desejo de fazer do meu mandato um instrumento de luta da classe trabalhadora, e assim eu fiz. Tanto que depois eu fui reeleita, e mesmo depois, quando em 97 eu saí, em 96 eu saí candidata à reeleição, não fui eleita, mas eu continuei minha militância, porque eu não sou a vereadora militante, eu sou a militante vereadora. Sim. E aí eu continuei na militância, depois eu fui trabalhar no governo do Machado, também lá em 2001, que fica 2004. Me formei, né, fiz advocacia com vistas a fazer justiça. Nossa, quando eu fui fazer o curso de Direito, eu fui falando assim, nossa, agora eu tenho oportunidade de fazer o curso do Direito. Chegar no ensino superior. Chegar no ensino superior e vou fazer justiça. E aí eu me formei advogada, advoguei por mais de 17 anos consecutivos. Depois participei do governo do Machado como coordenadora de políticas públicas para as mulheres, porque essa é uma outra história da minha vida também, que descobri a importância da organização, da luta das mulheres, defender as políticas públicas para as mulheres. Depois terminei indo trabalhar no governo da Dilma em 2011 e retorno em 2016, depois do golpe, em 2016, e aí saio candidata agora em 2020 e fui eleita depois de 24 anos fora desse do espaço legislativo. Ou seja, uma mulher que nunca para. Não para. Que não tem parada, né, vereadora? Não. A gente está aí a 1 minuto para encerrar o programa. Eu queria muito, assim, aumentar, estender essa conversa, que eu sei que a gente teria vários assuntos para abordar, mas eu vou ter que deixar esse último minutinho para que as pessoas, caso queiram fazer contato com o seu gabinete, que forma elas podem fazer contato. Enfim, eu sei que você tem um mandato muito próximo aí da população e acho que seria legal aproveitar esse tempinho que nos resta para comentar isso. Bom, primeiro eu quero aqui agradecer você que está nos acompanhando nesse bate-papo aqui com o Rodrigo e chamar você também para que venha participar conosco. Não há saída individual, só há saída coletiva, e a política é um instrumento de mudanças das nossas realidades. E aí, para você entrar em contato conosco, nós temos os nossos contatos aí disponíveis no site da Câmara Municipal de Piracicaba. Lá tem os telefones, tem o e-mail.
e você sabe que você pode contar comigo, porque eu acredito na luta, acredito na mudança, na transformação dessa sociedade e acredito principalmente no ser humano. O ser humano é detentor de poder e é capaz de mudar a sua realidade. Basta nós lutarmos conjuntamente para que nós possamos ter um mundo que seja um mundo do bem-estar entre homens, mulheres e todas as garantias de direitos e dignidade na vida das pessoas. É isso que nós almejamos. Muito obrigada, um grande abraço e estamos aí. Conte com a gente. Bem, esse foi o recado da vereadora Raia, a convidada do segundo bloco do programa Câmara Convida. Na próxima semana nós estamos de volta e eu convido você a acompanhar a programação da Câmara Municipal de Piracicaba no nosso site oficial e também nas redes sociais. Até mais!